Olá, pessoal! Essa semana aconteceu uma coisa incrível lá no hospital e eu vim aqui compartilhar com vocês. Nós tivemos o nosso primeiro transplante hepático. O que é um transplante? Eu vou explicar aqui porque tem algumas pessoas que não sabem. A gente tinha essa paciente incrível, que era uma senhorinha que já vinha internando lá há muito tempo e o fígado dela estava muito ruim, ela estava em falência hepática já. Não estava mais funcionando. E a gente não pode viver sem um fígado. E aí, o que era necessário para ela conseguir sobreviver? Ela precisava de um fígado novo, então um transplante hepático. E isso vem o quê? De alguém que teve morte cerebral. Depois, se vocês quiserem, comentem aqui que eu explico tudo, como é que é feito esse diagnóstico. Precisam de 2 neurologistas e tudo. É algo bem complexo. Mas quando isso acontece, geralmente alguém que teve algum traumatismo na cabeça, o cérebro morre, mas o corpo continua funcionando e aí a família autoriza, às vezes a pessoa em vida deixa autorizado, que quando isso acontece a gente pode, de uma coisa muito ruim, então de alguém que morreu, a gente pode ajudar muitas pessoas. E essa senhorinha foi contemplada com o fígado de um outro paciente, ele era um jovem que morreu num acidente. E a gente conseguiu fazer essa captação do fígado e foi lá para o hospital para ela receber esse transplante. E aí, claro, a gente fica muito triste pela outra família e tudo, mas é um grande presente, porque a partir dessa tragédia, uma nova vida, aí a gente conseguiu recuperar. E ela está bem, foi um sucesso, o transplante foi um sucesso total. Ela já está comendo, já está se alimentando, logo, logo já vai ter alta do hospital. E aí, dentro disso tudo, eu fiquei aqui querendo falar com vocês qual é o papel do infectologista lá dentro do centro cirúrgico. Pode parecer uma coisa louca, mas eu sempre falo para vocês que a infectologia atua em todas as áreas da medicina. Então, se você quer saber o que o infectologista faz lá dentro do centro cirúrgico, continua me vendo aqui. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Quando a gente pensa no centro cirúrgico, ou vê nos filmes, nas séries, a gente só pensa o quê? No cirurgião, aquele cara que vai lá e opera de várias especialidades, e no anestesista, que é o que torna tudo possível, né? Que dá os remedinhos e tudo para a pessoa poder ali dormir, não sentir dor e deixar o cirurgião trabalhar. A gente também pensa nas enfermeiras, nos auxiliares, no povo todo que atua lá dentro do centro cirúrgico. Mas e aí? O que eu, infectologista, e os meus colegas fazemos lá dentro? A primeira coisa que eu mais gosto de fazer, que é o que? A prevenção de infecção. Vocês sabem que eu trabalho com isso e a gente sabe que qualquer procedimento, principalmente as cirurgias, tem riscos de acontecer infecção. E é a tal da infecção hospitalar, que todo mundo morre de medo, que todo mundo fala tanto. Então, qual que é o meu trabalho? É fazer com que esse risco seja o menor possível. A gente consegue zerar? Em vários meses conseguimos. Mas o que seria aí uma taxa até aceitável de infecção? Isso é para vocês entenderem que todo procedimento tem risco. Não tem risco zero. Mais ou menos 1% das cirurgias limpas vão ter algum tipo de infecção. E o que é uma cirurgia limpa? Cirurgia limpa é quando a gente vai fazer a cirurgia em algum lugar do corpo que não é totalmente contaminado com bactérias. Então, por exemplo, se você tem lá uma apendicite ou se você vai operar o seu intestino, ali é cheio de bactérias. Se você vai operar a boca, também é cheio de bactéria. Então, aí já é um risco maior de ter infecção, porque a gente sabe que é cheio de bactéria. Agora, se você vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, você vai fazer um implante de prótese no peito, é uma cirurgia que é considerada limpa, porque não tem muita bactéria envolvida ali. E olha o que eu estou falando, não tem muita. Por quê? Porque na nossa pele é cheio de bactéria. Então a gente vai fazer todos os procedimentos para minimizar ao máximo a presença delas. Mas para esterilizar é só colocando no autoclave, né? Que a gente fala que é um lugar que tem uma temperatura enorme,
durante um tempo determinado, isso vai ficar estéril. A gente tem isso com material cirúrgico. Com a gente, com a nossa pele, isso não acontece. Por isso que tem esse riscozinho de 1% das cirurgias infectarem. Então, essa coisa que as pessoas falam assim, ai, não, infecção hospitalar é culpa do hospital ou é culpa do médico, alguém não fez algo corretamente, por isso que deu infecção? Não, às vezes a gente faz tudo corretinho e ainda tem a chance disso acontecer, porque a gente não consegue esterilizar o nosso corpo de bactérias. Voltando um pouquinho do meu trabalho, para falar aqui para vocês, então eu tenho que garantir e dar a oportunidade das pessoas que trabalham no centro cirúrgico saberem e serem treinadas de tudo que a gente tem que fazer para que a infecção não aconteça. E aí, sabe qual é a principal, de novo, sempre que eu falo aqui, a principal maneira da gente prevenir isso tudo é a questão da higienização das mãos, tanto de todo mundo que vai entrar no centro cirúrgico e principalmente das pessoas lá do cirurgião que vai atuar na cirurgia. Aí é uma técnica um pouquinho diferente da higienização normal das mãos, né, que a gente faz no hospital, que a gente faz na nossa casa. Ela tem que durar de 3 a 5 minutos. É aquela escovação cirúrgica que a gente falava antigamente. Hoje em dia não precisa ser necessariamente uma escovação, mas é higiene das mãos mesmo importante. E a gente da CCIH faz esse monitoramento. Eu entro lá no centro cirúrgico, vou ver se o cirurgião está higienizando a mão adequadamente, as enfermeiras também ficam de olho, para ver que às vezes a gente tem que relembrar para alguns deles como é que é a técnica, isso tudo. Isso faz parte. Depois, fora do centro cirúrgico, às vezes até lá dentro, depende do hospital, tem a central de material estéril. É um lugar onde tem assim, um processo super bem controlado para a gente saber como é que esse material cirúrgico é submetido a essa esterilização antes de ser levado para o centro cirúrgico mesmo. Então tem assim, outro dia a gente estava contando, são 5, 6 testes que cada materialzinho daquele tem que ser submetido para a gente ter certeza que está estéril. E se alguma infecção acontece, a gente tem como rastrear tudo. Então isso é assim, fundamental para a gente ter segurança que o processo está adequado. Outra coisa, um pouquinho antes de toda a cirurgia, o anestesista tem que fazer um antibiótico. Então eu tenho lá um livrinho que eu falo para eles qual antibiótico que tem que usar, quantos minutos antes tem que fazer, em quanto tempo o antibiótico tem que ser infundido na veia. E isso tudo a gente gera uma taxa. Então eu sei exatamente qual é a equipe cirúrgica que faz direitinho, aqui não faz, aqui de vez em quando dá uma atrapalhada. E a gente conversa com eles e fala, nessa cirurgia aqui podia ter sido melhor isso, podia ter sido melhor aquilo. Então essa é a antibiótico profilaxia cirúrgica que a gente tanto fala. E qualquer antibiótico, cada tipo de cirurgia tem um tipo. Por exemplo, no estômago tem um negócio, nos olhos tem outro, no peito tem outro. Então para cada órgão é um tipo de antibiótico, às vezes é uma dose diferente, às vezes é um tempo diferente. Tem cirurgias que a gente já considera como contaminadas, então, ou infectadas, e aí a gente tem que fazer outro tipo de antibiótico. Isso é um tema bastante discutido, que a gente tem grande atuação. Às vezes eu estou assim, lá na minha sala fazendo alguma coisa, alguém liga do centro cirúrgico, anestesista, Renata, eu estou com um paciente assim, 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 o que é que eu tenho que fazer? E tudo, a gente discute isso bastante. É muito importante. Lembrei de uma curiosidadezinha aqui, que eu vou falar mais para o final, deixa eu seguir a minha linha de raciocínio. Então, o infectologista também é muito importante depois que a cirurgia já acabou. Por quê? Voltando ao antibiótico, a gente tem que falar quanto tempo esse antibiótico tem que ser mantido. Tem um monte de cirurgião por aí que adora fazer antibiótico até 10 dias depois da cirurgia. A gente sabe que isso não é mais utilizado. Quando é profilático, a gente faz no máximo até 48 horas de cirurgia em casos muito específicos. Essa coisa de deixar antibiótico muito tempo só dá efeito colateral e algumas reações que a gente não quer que dê, como por exemplo uma diarreia bizarra que chama diarreia por Clostridium, por uso
de antimicrobianos em excesso. E outra coisa que a gente faz também, que não é lá diretamente no centro cirúrgico, mas a gente acompanha esses pacientes até, às vezes, 90 dias depois do pós-operatório. Se você implantou alguma coisa, então colocou um silicone, colocou alguma prótese no fêmur e tudo, você vai receber uma ligaçãozinha da CCIH perguntando como é que foi a cirurgia, se está tudo bem, se teve algum problema na cicatrização, 30 dias e 90 dias após a sua cirurgia. Por quê? Porque se até 30 dias de cirurgia você teve algum problema de infecção, eu vou ter que investigar para saber se houve algum problema lá no seu transoperatório, nessa coisa do material, do antibiótico. Então, muitas pessoas que a gente liga, fica até meio, elas ficam, não entendem por que está ligando, o que foi, deu algum problema. Não, a gente só quer saber. Porque, teoricamente, o cirurgião tem que avisar o hospital se aconteceu alguma coisa. É lógico que se é uma infecção grave, geralmente o paciente volta para o hospital e aí eu vou ficar sabendo disso. Mas, às vezes, ele pode ter operado, ter ido para outro hospital, ou, às vezes, foi uma infecção muito superficial, ele não teve que internar e a gente tem que ficar sabendo. Por quê? Porque eu sei de cada cirurgião, cada especialidade, eu tenho uma taxa total de infecção do hospital. Graças a Deus, ou graças ao meu trabalho, um pouquinho também, porque eu só trabalho com cirurgiões muito, muito bons, essa taxa de infecção, por exemplo, no meu hospital do ano passado foi 0,2%. Isso é muito, 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 muito baixo, né? 5 vezes menor do que essa taxa aí, que seria uma taxa aceitável. Mas a gente sempre quer que seja 0. Mas essa taxa 0 é muito difícil porque tem essa questão que a gente não consegue esterilizar a pessoa. Então, se você tem algum parente ou se já aconteceu com você alguma coisa que, tive infecção pós-cirúrgica, não necessariamente foi culpa do hospital ou foi culpa do cirurgião. É trabalho da CCIH, é dever da CCIH, do controle de infecção, saber, então, ter essa taxa e investigar o que é que aconteceu e dar uma explicação para a família. Eu faço isso o tempo todo, a gente vai, rastreia. Às vezes eu tenho pacientes internados em outros hospitais que a CCIH do outro hospital me liga e fala, olha, Renata, eu tenho uma suspeita de infecção aqui, ou se eu recebo algum paciente de outro hospital, eu também ligo para a CCIH para avisar. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente quer diminuir o risco e investigar, porque se aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa que não foi tão boa, que não aconteça isso para o próximo. Então eu tenho que resolver, eu tenho que rever os processos e isso é muito importante. 2 coisas. Tem casos em que esse problema pós-operatório, quando começa uma outra infecção, é por descuido do paciente, porque ele não seguiu alguma recomendação, alguma coisa do tipo? Então, isso pode acontecer sim. Por isso que quando o paciente recebe alta do hospital, ele recebe todas as indicações do que você tem que fazer em casa. Então, como que você vai tirar o curativo, se você tem que passar alguma pomadinha, se você tem que passar álcool a 70, se você tem que deixar o curativo aberto ou fechado. Então, isso tudo faz parte da relação com o seu cirurgião, e a equipe de enfermagem do hospital pode ajudar muito. Então, qualquer dúvida, o paciente sempre tem que falar. Já aconteceu do paciente, por exemplo, receber alta e ele recebeu todas as orientações, isso tem que estar muito bem escrito no prontuário. Ele era um curativo na cabeça, por exemplo, vou contar essa história aqui. Ele foi para casa com o curativo que ele fez no hospital e ele voltou 7 dias depois com o mesmo curativo, que estava uma coisa horrível. E aí a primeira coisa que a gente foi perguntar é isso, olha, o senhor não recebeu as orientações? Fomos lá no prontuário e vimos que, tinham sido dadas as recomendações. E aí, o senhor sabe o que aconteceu, o que era para fazer? E aí ele falou, não, o cirurgião conversou comigo, ele disse que era para trocar, mas eu não pude trocar, não tinha ninguém para trocar e ficou assim. E aí ele fez uma infecção mesmo, a gente tratou, ele ficou ótimo e tudo, mas então isso pode acontecer sim. A outra coisa
Você sabe ou existe isso? Cada hospital tem um tipo de bactéria já, sabe? Aquela coisa de, aquela lá tá morando naquele hospital. Cada hospital tem a sua cultura de bactérias? Então, sim, e é por isso que o infectologista da comissão de infecção hospitalar deve ser sempre consultado, porque eu sei, apesar de ter um número muito pequeno de infecções cirúrgicas, eu sei que, olha, se é ortopedia, provavelmente é um Staphylococcus aureus que é sensível à oxacilina, então a gente pode fazer tal antibiótico. Provavelmente em outro hospital, e não é o caos, só tem bactéria multiresistente, a gente tem que entrar com um antibiótico mais forte. Então é muito importante esse papel do infectologista, porque às vezes dentro do mesmo hospital, setores diferentes têm bactérias diferentes. E você tem um mapeamento disso? Tem, a gente faz isso constantemente, saber, olha, no CTI 1, a bactéria que acontece na infecção do trato urinário é tal, então a gente tem que dar tal antibiótico empírico até sair o resultado da cultura. No centro cirúrgico é esse, na emergência é aquele. Então a gente, mais ou menos aí, de 6 em 6 meses, a gente faz esse levantamento. Fora isso, eu tenho acesso a todos os resultados de culturas do hospital e a gente vai monitorizando. E o que é esse negócio de antibiótico empírico? Então, antibiótico empírico é quando você acha que tem uma infecção, você ainda não sabe direito qual é, você coleta as culturas. Então, se eu acho que é uma infecção do trato urinário, eu vou coletar a urina. Se eu acho que é uma infecção generalizada, eu vou coletar do sangue. Se eu acho que é pneumonia, eu vou tentar coletar lá o catarrão. Ou se o paciente estiver, por exemplo, na ventilação mecânica, a gente coloca um tubinho lá dentro do tubo para coletar aquela secreção lá de dentro do pulmão, e eu vou começar um antibiótico sem saber ainda qual que é a bactéria, mas o empírico é isso, eu não posso ficar esperando, o paciente é grave, eu não vou ficar esperando 3 dias a bactéria crescer, eu dou um antibiótico, então, de acordo com tudo que eu conheço do hospital, esse antibiótico são os melhores. Saiu o resultado 3 dias depois, se eu puder, eu diminuo o espectro do antibiótico. Eu botei 2, vou deixar só 1. E tudo que a gente não quer é errar e ter que ampliar esse esquema. Então a gente sempre peca um pouquinho a mais para o quê? Para não ter chance de erro para o paciente só melhorar. E agora a curiosidadezinha do final. O pessoal que ama Grace, eu amo, eu vejo todos os episódios, o Marcelo já desistiu de ver comigo, mas... E eu acho que é um seriado, assim, bem... Tem umas viagens, mas é bem realístico. Qual o seriado? Grey's Anatomy. E aí, o que acontece? Eles são cirurgiões, né? Basicamente é um hospital ali cirúrgico e tudo. E aparecem muitas cenas dentro do centro cirúrgico. E eles estão sempre lá, antes de entrar, eles estão fazendo o quê? A higienização das mãos, que é a escovação cirúrgica. Antigamente, e eles ainda mostram isso um pouquinho, e a gente ainda continua usando isso, mas já tem outras técnicas, usava aquela escovinha, então tinha que ficar lá escovando as unhas e tudo, e tem todo o movimento certo. E aí isso tudo tem que levar o quê? De 3 a 5 minutos. Então tem alguns cirurgiões que cantam uma música para saber exatamente o tempo. Dentro do centro cirúrgico tem um relógio assim, bem à vista, porque aí você está lá fazendo, você está contando o tempo. Isso é muito importante, por quê? Porque quando você vai operar, você vai colocar a luva que é estéril? Mas foi o que eu falei, a sua mão é cheia de bactéria, ainda bem que a gente não consegue ver, mas tem muitas. Mesmo fazendo essa escovação, eu não consigo tirar 100% das bactérias, sobra um pouquinho. Então eu já diminuí, eu vou colocar a luva, que vai ser mais uma barreira, mas a luva tem o quê? Microporosidades, que as bactérias passam. E aí o que você também precisa fazer? O que o cirurgião vai fazer? Uma limpeza, o que a gente chama de asepsia, e antissepsia é a asepsia da pele, então vai limpar lá, hoje em dia a gente usa clorexidina, limpa, mas também não consegue esterilizar. E depois entra o quê? O antibiótico, que também vai tentar matar o máximo de bactéria ali. Mas você fazendo isso tudo certinho, tudo como tem que ser, ainda sobra algumas bactérias, que às vezes quando você vai lá, abre a pele, você abre
um caminho ali e ela consegue entrar e ela consegue infectar alguma coisa. Então isso é para vocês entenderem a complexidade do que é fazer uma cirurgia. Aí lá no Grey's eles mostram isso direitinho. Agora, quando vocês forem ver os episódios, vão lembrar de mim falando. E aí, para vocês terem a noção de como a higienização das mãos é importante. Não só no centro cirúrgico, eu acho que com o Covid isso ficou assim muito à tona, que às vezes as pessoas nem higienizam as mãos para se alimentar ou depois de ir no banheiro, isso tudo. Então agora a gente já sabe, fica aqui a dica, né? Higienização das mãos sempre antes e depois de qualquer coisa. No hospital, então, a gente vê aí que se a gente dá um plantão de 12 horas, às vezes quase 1/3 do nosso tempo é higienizando a mão. Então isso é muito, muito, muito importante. Eu lembrei agora de uma história que você me falou, que vocês têm o controle no hospital que você trabalha, não sei se em todos, de quantidade de álcool gel que gasta, de sabonete, Sim. de onde tem as pias para lavar, isso é verdade? Então faz parte do controle de infecção isso também. A gente controla o consumo de álcool, de sabão, e a gente também faz a observação para ver se os profissionais estão higienizando as mãos adequadamente antes e depois de entrar nos pacientes, de fazer qualquer procedimento. Então isso é um trabalho assim enorme. Por quê? Porque a gente sabe que a principal medida de prevenção de infecção, tanto dentro como fora do hospital, é a higienização das mãos. Isso é tão básico, mas é muito, 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 muito importante. E aí eu sei não só do hospital inteiro, mas eu sei qual é o setor que usa mais, que usa menos. A gente disponibiliza dispenser de álcool gel em tudo quanto é lugar do hospital, para assim, as pessoas não terem desculpa de falar não consegui higienizar minha mão porque não tinha presente. Então isso é uma questão que cada dia a gente tem mais certeza de que é custo efetivo, de que é primordial para a gente conseguir resolver o problema das infecções que acontecem dentro do hospital. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês já viram que esses temas, quando fala de infecção hospitalar, eu fico aqui, se deixar, eu fico falando 1 hora, 2 horas e o Marcelo fica aqui me cortando. Mas então, se vocês querem saber um pouquinho mais de como é que é o controle de infecção dentro do hospital, qual é o risco que você tem, o que acontece lá dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, dentro da clínica, eu estou aqui, eu posso falar tudo para vocês. É só deixar aqui o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje a gente chegou a 26 mil inscritos. A gente está crescendo, está conseguindo a tal da penetração, mas eu preciso que vocês se inscrevam para a gente conseguir ajudar muitas e muitas mais pessoas. Tá bom? Obrigada e até a próxima.